Opa, e aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu preciso deixar avisado que eu acabei perdendo o áudio desse vídeo. Socorro, Deus. E então eu vou ter que dar meu jeito e eu vou acabar dublando esse vídeo inteiro, tá bem? Já deixa avisado que esse vídeo contém duas maquiagens, ok? A make da bailarina normal, dela toda bonitinha ali, no caso que seria a moça do Cisne Negro antes da transformação, e a maquiagem inspirada no Cisne Negro. Então, se você quer ver essas maquiagens, no caso já rapidinho, vou deixar os minutos aqui na tela, que aí você só pula. E a parte da maquiagem foi narrado pela Maísa, então ela vai falar tudo certinho, da forma bonitinha, para não perder nenhum detalhe do que você tem que fazer e tal. Agora o restante do vídeo vão ser dublados por quem está falando, por quem vos fala, eu, Matheus. Então, se você quer dar umas boas gargalhadas, umas risadolas, sugiro que você assista o vídeo inteiro. Se você quer ver apenas a maquiagem, só pula para essas minutagens aí, e aí você escolhe qual maquiagem que você quer ver, beleza? Aviso dado, agora bom vídeo, um belo entretenimento e um grande beijo. E lembrem-se, se vocês gostarem do vídeo, já deixa o like, curte, compartilha, porque assim, infelizmente acontece com uma certa frequência eu acabar perdendo o áudio. E eu ainda não sei como não fui demitido. Enfim. Espero que vocês gostem. Eu peço que vocês entrem no personagem. Imagina que é a Maísa com voz grossa, tá ok? E imagina que é ela tá um pouco rouca, ok? Só vamos escolher acreditar que ela tá rouca, beleza? É isso. Beijo, bom vídeo. Vocês pediram e eu fiz a make do Cisne Negro. Na verdade é uma grande amiga minha que tá me pedindo essa maquiagem desde o ano passado. Em homenagem a ela, já estou pronto para vocês verem o resultado. E vem pro tutorial porque já tá super simples e com pouquíssimos produtos. Olá meus povos, tudo bem? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você está aqui. E eu estou um pouco descabeladinha porque eu vou deixar passar um gelzinho só no final para ajeitar esses cabelos, fazer um close bem bonito para vocês. E a transição do Instagram, caso você não siga Maísa no Instagram, siga agora @MaísaTesta. Essa maquiagem na verdade ela é bem simples no quesito coceira na cara, materiais que a gente vai usar. E vou utilizar um pancake da Color Make, que é esse pó branco aqui, para fazer a minha pele, para deixar ela mais branca do que ela naturalmente é. Você pode usar aquela máscara de palhaço também, enfim, o que você tiver, ou então uma base da cor da sua pele, porque na real o charme dessa maquiagem são os olhos. A gente vai focar mais nessa parte. Para começar, eu vou preparar a minha pálpebra com corretivo, pode ser base também, para a gente criar mais aderência, mais pigmentação e também deixar mais resistente essa maquiagem aqui nos olhos. E tem mais um detalhe, se você não uniformizar aquilo, o tom da sua pálpebra, a pigmentação fica diferente. Então é sempre legal a gente uniformizar essa região que nós vamos passar sombra antes de fazer a maquiagem. Isso serve para qualquer maquiagem que você estiver fazendo, tá bem? Eu já vou passar aqui na parte de baixo. Qualquer coisa depois, se for o caso, eu tiro. Mas eu acho que eu não vou tirar porque eu vou maquiar aqui embaixo também. Vou esfumar com uma esponjinha umedecida, dando batidinhas, não bate tão forte, senão você fica cega. E um detalhe muito importante, eu preparei a minha pele antes, passei um hidratante, passei um primerzinho também para poros, que eu, nessa região que eu sinto mais necessidade, para deixar a pele mais uniforme e o hidratante não craquelar. Mesmo que você já tenha pele oleosa, você tem que tratar essa pele, senão fica com efeito craquelado. Principalmente se o seu corretivo e a sua base for mate, tá? Que é como o meu caso aqui. Então a gente vai aplicar aqui e nós não vamos selar o corretivo. O que vai selar o nosso corretivo é a sombra direto. Para iniciar a pele, então, eu passei um hidratantezinho básico para nossa maquiagem não craquelar. E depois eu já vim direto com um pancake, usei ele seco mesmo, com a própria esponjinha dele. E fui aplicando no rosto com batidinhas para conseguir bastante cobertura dele. E para preparar a pálpebra, eu vou passar um corretivo e espalhar com uma esponjinha umedecida. Nos olhos, nós vamos iniciar com um tomzinho acinzentado. Ele não chega a ser um preto e também não é um marrom, mas você pode tentar fazer com o preto e esfumar bem que vai chegar no resultado, aplicando no côncavo, primeiro depositando para depois a gente esfumar. Depois de ter esfumado bem, eu vou voltar com a mesma cor, só que mais dentro do olho, para deixar um pouquinho mais profundo e um pouquinho mais escuro, mas sem perder aquele esfumado, aquela transição bonita que a gente fez. Percebam que eu estou usando o mesmo pincel, mas eu estou apertando a cerda para ele poder ficar um pouquinho menor e não tomar conta do olho todo, para a gente não perder o nosso esfumado.
Agora, com outro pincel, eu vou pegar uma sombra cintilante prata e vou aplicar do canto interno até metade do nosso globo ocular, esfumando a transição entre uma sombra e a outra. Lápis preto na linha d'água e pode dar uma sujadinha na raiz dos cílios. E com um pincelzinho bem pequenininho de precisão, eu vou aplicar um pouquinho de sombra marrom escura, numa tonalidade mais fria, ali na raiz dos cílios. Depois eu venho com um pincel um pouco mais gordinho, com um pouquinho de sombra preta para dar uma esfumada nesse marronzinho e deixar um pouco mais dramático o olhar. Vou preencher as sobrancelhas com a lapiseira da Bruna Tavares. Aplico máscara de cílios para preparar os cílios para a gente colar os cílios postiços. Com o delineador líquido, eu vou passar na raiz do cílio para deixar tudo bem da mesma cor, bem delimitadinho, sem nenhum defeitinho. Eu puxo esse delineado no canto interno do olho também, um pouquinho mais para baixo. Então, eu puxo do cantinho de cima, estico um pouquinho para dentro ali da paredinha do nariz e emendo com a parte de baixo ali no canto lacrimal da parte inferior dos olhos. Vamos aplicar um batonzinho nude. Esse que eu tô usando é o batom da Nina Secrets. E por cima eu apliquei um rosinha da Duda Fernandes, porque eu achei que esse nude tinha ficado muito laranja, então eu queria um tom um pouco mais rosadinho, mais delicado. E no finalzinho eu apliquei alguns strass no rosto, utilizando cola de cílios para colar. E é isso. E como se minha vida fosse muito fácil, gente, eu gosto de complicar um pouco. Essa maquiagem não vai ser a maquiagem do filme, ok? O filme vai ser baseada com o que eu copiei de umas outras influências. O que eu tô fazendo é apenas uma releitura da minha visão da maquiagem do Cisne Negro, então vai ser um pouco parecida. Se eu estiver copiando, me desculpa que eu não quero que ninguém me processe por plágio. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo um esboço do que vai ser o nosso delineado, entre aspas, usando um lápis bege, que é mais ou menos da cor da minha pele. Você pode usar um lápis branco ou marrom, mas de preferência que seja um lápis claro, para não atrapalhar depois na hora que você for fazer o seu delineado, caso ele saia um pouquinho dessa delimitação. Então, eu vou descer até mais ou menos o meio do meu nariz, um pouco antes de chegar no meio, e eu vou puxar como se fosse um bico de pato mesmo, até encostar lá no canto lacrimal. Então, do topo da sobrancelha até antes do meio do nariz e canto lacrimal. E agora nós vamos com o delineador líquido. É muito melhor que você faça isso com o delineador líquido, inclusive, e tenta num traço reto de uma vez só, puxar lá da sobrancelha até o nariz e depois emendar ali no canto lacrimal. O ideal é que você não fique fazendo remendos, mas se isso acontecer, tudo bem. Depois a gente vai preencher ali de preto, então no final das contas os defeitos vão acabar sumindo. Agora ali nas sobrancelhas eu vou fazer uns puxadinhos como se eu estivesse fazendo penas mesmo, sabe? Da sobrancelha pra cima, para dar esse efeito mais despojado. Para fazer isso aí, a mãozinha bem leve mesmo, como se você estivesse só riscando, não tem muito segredo. Depois, quando a gente passar a sombra preta, boa parte disso vai sumir, então nem se preocupa muito. Agora nós vamos pegar um pincelzinho de esfumar com uma sombra preta e de preferência uma sombra bem preta, bem pigmentada, e vamos pintar toda essa parte do olho, desde aquele bico de pato que a gente fez até a sobrancelha. Sempre depositando primeiro, percebam que eu tô carimbando, eu faço um pouquinho rápido e às vezes parece que eu tô esfregando, mas eu não tô só carimbando para depositar esse pigmento, porque a gente quer que fique preto como carvão. E eu vou puxar ali do finalzinho da sobrancelha até encostar lá na raiz do meu cabelo, porque a gente tem que dar esse efeito mais puxado mesmo, mais uma levantada no olhar. Aqui nesse cantinho, como a gente tem que ter um pouco mais de precisão, eu tô apertando as cerdas do pincel para conseguir chegar ali com cuidado. E depois eu vou subir com essa sombra preta ali para a parte de cima, puxando como se fosse pena mesmo, assim, de forma bem despreocupada, mas cuidado, porque a gente tem que deixar uma certa distância. Aí eu fiz um pouco errado, mas depois eu consertei. Agora, nessa parte de cima do olho, eu peguei um pincelzinho bem fininho de precisão para começar a fazer esses puxadinhos, porque a ideia é parecer penas mesmo. O delineado preto acabou sumindo, então eu meio que tô repetindo aquilo que eu fiz, mas eu tô usando a própria sombra. Se você tomar um pouquinho de cuidado na hora de aplicar sombra preta, não vai acabar sumindo, tá? Então, talvez você não cometa o mesmo erro que eu, mas se você quiser esse mesmo efeito que eu tô fazendo aí, saiba que talvez você pode pular aquela etapa e ir direto pra essa parte aí que vai funcionar também.
Na parte de baixo, eu passei um lápis preto na linha d'água, sujei a raiz dos cílios e depois eu vim com um pincel de precisão aplicando sombra preta em toda essa parte de baixo para emendar com aquela parte que a gente puxou lá para a raiz do cabelo. A ideia é que fique emendado. Você pode fazer um pouco mais fino ou um pouco mais grosso, como você sentir que vai ficar melhor em você. Eu deixei o meu dessa maneira porque eu achei que deixou mais marcado, mais dramático. Agora nós vamos utilizar a tinta metálica da Color Make, essa aí é na cor branca, e um pincelzinho de precisão também, desses que parece um fiapinho, para fazer alguns detalhes brancos de pena nesses olhos. Com a mão bem leve eu vou encostar e dar puxadinhas, assim como eu tinha explicado sobre o delineado preto. Eu comecei pelas laterais para sentir como seria o pincel e eu sugiro que você faça da mesma forma, porque se ficar um pouquinho mais grosso nessa lateral ou um pouco mais falhado, não vai ser um grande problema. Depois eu passo para outra parte do olho e eu vou fazendo meio que curvado, seguindo o formato do olho mesmo, que é mais arredondado. E eu tô fazendo basicamente na pálpebra fixa, porque na pálpebra móvel, como eu tenho pouco espaço de pálpebra, praticamente não vai aparecer, mas isso fica a seu critério, você pode trabalhar e explorar isso da maneira que você achar melhor. Na sequência, eu vou pegar um pouquinho da sombra dourada, também metálica, para dar um pouquinho mais de detalhe, já que eu tenho a sombra, né? Sombra não, gente, tinta. Olha que bonito que tá ficando. Olha o efeito que tá dando. Faz diferença, né? Eu confesso que eu achei que só preto tava muito legal, mas depois que eu adicionei esses detalhes em branco e dourado, ficou muito mais bonito, na minha opinião. Detalhe, se você não tiver a tinta branca, você pode fazer com corretivo ou delineador branco, que vai dar o mesmo efeito. Nos lábios, seguindo a maquiagem tradicional, nós vamos utilizar um batom vermelho. Esse aqui é o da Francine Elk. Vou aplicar cola de cílios direto nos meus olhos, porque isso facilita muito a aplicação. E depois eu venho com um cílio postiço bem powerzeira. Só que na verdade ele praticamente nem vai aparecer, porque o olho tá todo preto. Eu coloquei mais pra dar um fechamento mesmo, mas na real nem precisaria. O que vocês acharam desses cílios? Vocês acham que deu diferença na make ou que não tinha necessidade? E tá pronta a make com a minha coroa super improvisada, que na verdade é uma tiara que a gente desmontou ela inteira e ela virou um Frankenstein. Deu mais ou menos pra, balança pessoas, colocar na cabeça. Na verdade a coroa do cisne negro não é exatamente assim, mas essa é a mais próxima que eu encontrei aqui na minha cidade, o que poderia ser a coroa do cisne negro, que não é uma coroa de princesa. Isso aqui que você tá vendo é grande, sim. Infelizmente eu tive que prender com alguma coisa, mas a make é essa, super simples na verdade, uma maquiagem que não precisa de muita coisa. Eu acrescentei essas tintas coloridas, cintilantes, mas você não precisa fazer isso. Se você quiser dar esse efeito com branco, você consegue tanto com delineador branco, quanto também com corretivo, uma base branca, talvez um pouco mais clara do que seu tom de pele, também dá pra fazer. Enfim, ou você pode deixar tudo preto. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu ia fazer o branco ou não, porque eu tava achando tudo preto muito bonito, mas aí eu fiz e gostei mais com a parte branca, que deu um efeito assim mais de pena, que era o que eu queria mais. Agora vamos pro close. O que vocês acharam dessa make? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Se der tempo eu com certeza vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Espera, se inscreve no canal. Tchau.